Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast, edição especial de Inetec. Hoje, terceiro dia de feira, que era para ser o último dia, mas não vai mais, porque estenderam a feira até amanhã devido ao grande sucesso, a quantidade de pessoas querendo participar e passar aqui pela feira. Como vocês que estão acompanhando aí já perceberam, né, estamos trazendo os principais personagens, os principais nomes que estão passando aqui pela Dinetec esse ano aqui em Dom Eliseu. E hoje vou conversar, abrir o dia aqui dos nossos episódios aqui no Pensa Podcast com uma presença muito ilustre, que é a Kelly Destro, que é prefeita de Ulianópolis, que é coladinho aqui com Dom Eliseu. Kelly, seja muito bem-vinda ao Pensa Podcast, é um prazer poder falar com você aqui. Obrigada, para mim é uma honra poder estar prestigiando esse evento de nome e renome em toda a região. E lembrando que eu sou prefeita de Ulianópolis, mas eu sou filha de Dom Eliseu. É da terra aqui, é filha de Dom Eliseu. Meu pai, seu Anésio Destro, né, é daqui. Então, eu cresci aqui, estudei aqui. Então, Dom Eliseu também faz parte da minha infância e da minha história. Tá em casa, né, Kelly? Tá em casa. É isso aí. Kelly, primeiro, assim, a gente percebe o prestígio da feira uma vez que nós temos essas autoridades aqui, né? O Rondon do Pará mandou um representante, porque a prefeita estava viajando, você veio pessoalmente. Como é que você enxerga a importância de uma feira dessa dimensão, dessa proporção, não só para Dom Eliseu, mas para a região como um todo? Como que você vê isso? Não, é extraordinário, né? Isso aqui reúne tecnologia, novas formas de você ver, trazendo conhecimento de outros locais que estão à frente. Então, é economia girando, é desenvolvimento. E nós estamos fazendo parte do mesmo grupo aqui, né? Dom Eliseu, Rondon, Ulianópolis. Então, com certeza, essa feira ela movimenta muito. Ulianópolis está lá, está lotado, o hotel não está tendo vaga, né? Aqui também. Então, isso aí gira economia, traz tecnologia, desenvolvimento, proporciona, né, cada vez mais capacitação. Então, só assim, para nós é uma referência e tenho muito orgulho e honra de fazer parte de tudo isso. E de trazer, nós trouxemos nosso time, nosso secretário, nossos estagiários para poder vir conhecer. O ano passado também, prestigiando. E esse ano está maior ainda, mais surpreendente. Como você falou, vai até estender o prazo, não é? Em virtude do grande sucesso. Então, a gente fica muito feliz de poder ter aqui na nossa região um evento como este, porque é uma honra aqui para o sindicato também estar prestigiando, né, todas essas pessoas que vêm aqui fazer parte. Certo. Nós falávamos aqui, né, nos bastidores, antes de iniciarmos a transmissão, sobre a importância e a influência do agronegócio dentro de um cenário social, dentro de uma não só de uma cidade, mas de uma região como um todo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa influência e essa importância do agro ali dentro de Ulianópolis. Como é que você consegue conciliar o agro com a prefeitura, com tudo que você precisa, a questão dos produtores? Não, o agro, eu falo assim, que nosso estado ele é amplo, que ele mais tem, não é? É terra, produtividade, riqueza. Então, com certeza, a gente está passando um processo de transição entre sustentabilidade, né, a importância da sustentabilidade do agro para o futuro das próximas gerações. Sabemos que o alimento, né, é o sustento e que nós somos os grandes geradores dessa riqueza para o mundo. Então, temos que entender a importância disso. E lá em Ulianópolis, como na região, a gente tem se atentado a isso, não só dos grandes produtores, mas também dos pequenos que geram ali a economia local. Então, o Pará vem se destacando através do governo do estado, sabendo a importância disso e levando o nome, né, para fora, para outras divisas. Então, essa feira também mostra isso, né? Aqui a gente está reunindo não só o pessoal aqui do estado do Pará, é o Mato Grosso fazendo presente, acreditando na nossa região, né? E todos os grandes produtores sabendo que aqui a gente leva informações do nosso potencial, né, da nossa riqueza. Então, com certeza, é muito importante, né, participar disso. O Ulianópolis também é um grande investidor do agro e lá na minha gestão, desde o início, eu investi muito, né? Você falou um dado que eu achei bastante interessante, que é a questão de aproveitar ali dentro do que já seria uma necessidade de compra da prefeitura, vamos dizer assim, e você conseguir inserir o agro nisso, que é, por exemplo, prestigiar o pequeno produtor na questão da merenda. Você falou que é superior a 30% lá em Ulianópolis. O que nós vimos? Quando eu assumi, estava aqui a questão da pandemia e, surpreendentemente, Bruno, a gente viu que o pequeno se manteve.
porque nós ajudamos e incentivamos, através de uma política pública da Secretaria de Agricultura, nós conseguimos qualificar os pequenos produtores para fornecer alimentos não só para a prefeitura, através da merenda escolar, mas também para o projeto PA, que é da assistência social, onde entrega cestas verdes para as pessoas vulneráveis. Então, o que nós fizemos? Ulianópolis tinha 10 produtores aptos a fornecer. Atualmente, nós estamos com 56 aptos a fornecer, através de um trabalho, né, que não foi fácil, junto ao INCRA, com a viabilidade do fornecimento da documentação, que é um grande desafio, não só para o pequeno, mas para o grande, né, que é a regularização de tudo isso. Então, nisso, nós conseguimos fazer o quê? Uma cooperativa, trouxemos uma cooperativa, fizemos uma filial de uma grande cooperativa, colocamos os produtores e fornecemos a merenda escolar através de conseguir atingir, né, a exigência mínima de 30%, nós superamos isso na merenda escolar. Então, hoje a prefeitura ela participa efetivamente, né, dos investimentos da educação na merenda e temos a participação dos nossos pequenos produtores efetiva, né, entregando. Isso gera o quê? Economia, o pequeno sobrevivendo, isso otimiza a assistência social, porque se eles estão produzindo, se eles estão vendendo, não precisa de tanto suporte, né, na assistência. Então, está sendo um processo maravilhoso. Inauguramos nossa cozinha comunitária no município também, graças ao PA, porque eles fornecem o alimento que vai para a cozinha comunitária, fornecendo alimentos gratuitos para a população vulnerável. Então, assim, a terra, gente, ela é a maior riqueza que a gente tem. Você pode ter certeza disso. Se a gente souber, com políticas públicas, investir nisso, pode ter certeza que o céu é o limite, como diz, né? A gente consegue crescer, melhorar economicamente, se desenvolver e conseguir efetivamente políticas públicas que façam o papel dela, não é? Que é gerar divisas, crescimento, desenvolvimento, qualidade de vida para a sua gente. Então, eu estou investindo muito nisso na minha agricultura. Na história de Ulianópolis, nunca a Secretaria de Agricultura investiu tanto recursos próprios, né, como na nossa gestão nos últimos 4 anos. E espero investir muito mais nos próximos 4. Que maravilha! E assim, tem uma frase que ela acaba virando um jargão no meio político, mas eu acho essa frase maravilhosa, que às vezes quando está em campanha, o candidato ele tem mania de falar assim, jeito tem, se quiser fazer tem jeito, basta querer. E por mais que seja uma frase meio clichê, ela é uma frase muito real, porque se nós pegarmos o seu histórico, você é uma referência em Paragominas e região geral, pegando de Paragominas, subindo aqui, passando de Ulianópolis, do Eliseu, Rondon, pela sua excelência na parte de gestão empresarial, né? Desde a primeira vez que eu ouvi falar no seu nome, acho que você nem pensava em ser candidato, ou pelo menos não divulgava. A referência que o seu nome trazia era de organização, de excelência na prestação de serviço. E a gente sabe que quando você vai para o setor público, quando você pega um empresário que é acostumado com gestão baseada em números, baseada em evidências, processos, né, pessoas capacitadas nas áreas certas, quando um gestor do setor privado decide se aventurar ou doar o seu tempo na gestão pública, ele se depara com um cenário burocrático, difícil, lento, absurdamente lento. Como eu disse para você, eu tenho vários conhecidos que são excelentes gestores que aceitaram o convite para gerir algumas secretarias e quando chegaram lá se viram incapacitados de fazer o que precisava. Como é que você fez? Como é que é aquela ideia de empresária que chega, faz e acontece, chega na prefeitura e encontra essa dificuldade? Como é que você fez para contornar isso e fazer essa gestão? Olha, eu vou dizer para vocês que quase que eu desisti. Mas desistir não é uma palavra no meu vocabulário. Então, assim, eu me mirava muito em Paragominas, por incrível que pareça. Eu vi que uma gestão diferente mudou a história de Paragominas. Então, eu falei, se aconteceu lá, que é do ladinho, eu posso aqui também. Então, eu entrei na política para fazer isso, mas foi um grande desafio. Olha, eu sentei lá, eu achei realmente que as coisas poderiam ser mais fáceis, né? Mas são mais lentas, são mais burocráticas. Mas elas têm que ser assim mesmo, para assegurar, né, a transparência, a segurança dos processos. E o que eu fiz, não é? Eu me muni de pessoas capacitadas, qualificadas. Então, eu faço uma gestão pública não voltada para politicagem, como diz, né? Eu faço a boa política. A política onde a gente coloca pessoas competentes, determinadas, qualificadas,
que querem trabalhar de verdade. Então, assim, quando a gente tem boa vontade, meu pai disse, quando eu sentei na cadeira que eu chorei, pai, eu tô com vontade de desistir. E ele falou assim, você não quis? Senta nessa cadeira e deu o seu melhor. E foi o que eu fiz. Então, assim, é trabalhar árduo, é correr atrás, é não desistir, é superar muitos desafios. E eu consegui, em 4 anos, eu falo que eu só coloquei a casa em ordem, porque precisa de regras, de legislações que a gente não tinha, de organizações, porque a sociedade ela precisa da lei, né, das regras, para que ela funcione efetivamente. E depois pessoas que coloquem essas regras e essas leis para acontecer. Então, Lianópolis estava muito solta nisso, e organizei código tributário, né, código de conduta, como as formas de você fazer sua cidade crescer corretamente. Porque muito do que a gente vê nas cidades hoje é falta de saneamentos, estruturação, é o quê? Lá atrás não planejaram corretamente. O crescimento desordenado, né? Então, a gente tem que ter esse tempo e essa paciência. Então, assim, a política lá de Lianópolis, eu sentei e falei, primeiro, eu quero dar uma identidade para minha cidade. O que é o Lianópolis? Qual a identidade dela? Vocês perguntavam, não é? Então, foi o primeiro foco. E organizar. Então, o meu primeiro mandato foi organizar, botar a casa em para a gente poder estar pronto para crescer. Então, o primeiro passo é esse. Não tem como fazer diferente. Então, organizei, reestruturei. Eu falo que esses próximos 4 anos vai ser o tempo da gente colher os frutos disso. Começar a trabalhar. A verdade é essa. O nosso tempo aqui, eu tenho falado para todos os convidados, ele é muito reduzido, tanto para a gente conseguir falar com um número maior de pessoas, quanto pela necessidade de vocês também atenderem todo mundo que quer falar com vocês. Então, já partindo aqui para o nosso final, para a nossa última pergunta, queria que você falasse um pouquinho, que eu acredito que vai ser muito importante, sobre essa visão de médio e de longo prazo, de deixar um legado. Você falou uma frase antes da gente começar, que foi: eu estou fazendo coisas que eu mesmo não vou usufruir e eu não vou chegar a ver o resultado. E eu complementei dizendo que falta um pouquinho dessa sensibilidade, dessa visão para o político, para o gestor, vamos dizer assim, principalmente quando é um gestor que é do local, né, que é da cidade, que os filhos estão aqui, as terras deles estão aqui. Eu sinto que falta para alguns gestores olhar e falar assim, tá, não vai ser dentro do meu mandato que isso aqui vai acontecer, mas daqui a 12 anos eu não vou ser prefeito, talvez eu não vou estar nem na política, mas eu estarei usufruindo disso que começou hoje. E você pelo visto, está implementando essa visão. Com certeza. A maioria das pessoas são muito individualistas. A verdade é essa. E por isso que a gente vê o mundo como ele está. E eu tenho certeza que tudo que eu estou construindo, e foi muita dedicação do meu tempo, né, das minhas escolhas de vida, eu não vou ver acontecer. E principalmente, vamos dizer para você, educação. Né? O que eu implementei na educação de Lianópolis, eu falo bem assim, eu não vou estar no mandato quando nós vamos colher os frutos disso. Porque a geração que vai sair daquelas salas de aula vai ser o futuro da minha cidade. Não é? Você acabou de falar, os filhos. Então, assim, a gente precisa preparar, né, a nossa juventude, as nossas crianças, para estarem preparadas para um futuro dentro da cidade. Para ser o próximo prefeito, para ser o próximo vereador, próximo secretário, um médico da cidade, né, que vai conseguir ver com outra visão aquele futuro. Então, assim, tudo que eu estou investindo, às vezes as pessoas não estão vendo hoje. É isso que eu estou querendo dizer. E o político, ele senta, ele quer mostrar, para poder se perpetuar na política. Então, ele faz o quê? Eu vou fazer asfalto, uma ideia. Vou colocar asfalto, que é o retorno político maior. Se você pegar a pesquisa, asfalto. Às vezes ele faz o asfalto, Bruno, sem olhar nem a drenagem. Você está me entendendo? Ele não olha o antes do que era necessário, organizar aquela rua, aquele bairro, para depois fazer o asfalto. Então ele bota asfalto, recebe vários parabéns, é reeleito. Eu não penso assim. Eu primeiro vou pensar o quê? O que falta ali? Aquela rua, aquelas casas estão no lugar correto? Qual o planejamento para drenagem da água? Vou investir o quê? Na drenagem. Eu fiz muito isso e ninguém vê. Está debaixo da terra, não é? Quando o prefeito, mais na frente, for colocar o asfalto, ele vai colher os frutos do que eu fiz e que ninguém viu. Mas alguém precisava fazer. Alguém precisava fazer, não é? Então, isso tem todo canto, igual na nossa educação, não é? O investimento que nós estamos fazendo, gente, a pandemia atrasou a educação.
Quando eu sentei naquela cadeira, minhas escolas ainda estavam fechadas. Crianças que estavam no primeiro ano foram para o terceiro sem nem saber ler. Você está entendendo? Eu cheguei a sentar naquela cadeira e fazer uma análise de crianças com 9º ano sem saber ler. Então, investir o quê? Na nossa educação, na nossa leitura na idade certa. Ficamos aqui no estado do Pará em 2º lugar, né, em todo o estado do Pará, no Alfabetiza Pará, né, desses índices. Então, isso aqui vai se refletir hoje, lá na frente. Quando essas crianças forem para o ensino médio, resultado o quê? No Enem, né? Tudo é um fruto do futuro. Então, eu vejo dessa forma. Então, eu não estou aqui trabalhando no hoje, eu estou pensando, sim, no desenvolvimento futuro. E eu espero, do fundo do meu coração, que após o meu mandato, a gente consiga colocar pessoas com as mesmas visões para dar continuidade, né, nesse desenvolvimento, porque eu tenho certeza que Julianópolis nunca mais será a mesma, né, depois de todo esse processo de desenvolvimento, organização e planejamento que a gente tem feito de 10 anos. Não só de... Tanto é que riram uma vez no início do meu mandato, estava fazendo um vídeo e na parede estava os próximos 10 anos, eu fazendo planejamento. Daí o pessoal nas redes sociais, né? Ela acha que vai ficar aí quanto tempo, não é? Não, eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar, se era 4, se seriam 8, mas não me importava, não é? Quando eu cheguei, o meu município não tinha um planejamento nem de 2 anos, não é? O que vai se fazer? Então, mas assim, não é comum das pessoas terem essa visão, e é a coisa mais simples do mundo para quem vem do setor privado. É a primeira Você precisa ter um planejamento. É a primeira coisa, é planejar. Para tudo isso aqui que nós estamos vivendo hoje acontecer, isso foi muito trabalho do sindicato, pessoas envolvidas, não é? Planejar, e quando ela terminar, já vamos começar a planejar a próxima, você pode ter certeza disso. Maior, melhor, verificar o que aconteceu, os erros, as falhas, para que não ocorra. Isso é crescer, não é? A mesma coisa de Julianópolis. Então, assim, eu quero falar que se todos os políticos tivessem essa visão, não é? Pode ter certeza que o nosso país é rico, é poderoso, e a gente poderia colher esses frutos muito mais rápido. Mas eu faço a minha parte, né? Não trabalho ali buscando retorno político. Eu falo que meu pai me disse uma coisa. Seu Anés Dessa é muito sábio. Ele falou assim: minha filha, faça o seu trabalho, que os frutos você vai colher. Não é? Então, eu faço assim, sem esperar o retorno, e fui aí reeleita com quase 70%, então também é reflexo do nosso trabalho. Então, assim, é muito bom fazer política pública com responsabilidade, não é? E eu amo o que eu faço. Maravilha. Kelly, agradecer sua participação. Acho que falamos aqui 20 minutos, 30 minutos. Ave Maria, tudo isso? Passa muito rápido. Meu Deus, é que eu também sou muito faladeira, todo mundo diz isso. Já fica aqui o convite para a gente fazer um episódio lá em Paragominas, no nosso estúdio, um episódio completo para conversar em 1 hora, 1 hora e meia. A gente pode falar de gestão, pode falar de política, enfim, com mais tempo. Aproveite a feira, foi um prazer ter recebido você aqui, tá? E o convite está feito para voltar na hora que quiser. Casa é sua. Obrigada, né? Parabéns pelo seu trabalho. É muito importante a comunicação, passar informação. E eu estou muito feliz pelo convite que eu recebi de estar aqui prestigiando e participando do podcast. Foi uma honra estar aqui. Conta comigo. Pode ter certeza que vou estar lá com você, sim. Vamos marcar isso aí para a gente conversar mais. Maravilha, vamos fazer sim. E você que nos assistiu, seja ao vivo ou que você está ouvindo esse podcast no Spotify, muito obrigado pela sua participação. Envie para alguém que você acredita que vai gostar desse conteúdo, porque a rede social, produzir conteúdo para rede social, o nosso combustível é exatamente esse. Se você gostou, a sua curtida, a sua interação, isso ajuda muito, mas o principal é propagar essa mensagem, fazer essa mensagem chegar para quem você acredita que faz sentido aprender ou conhecer o que a gente falou aqui. Nós temos o episódio na íntegra no YouTube, no Spotify e em todas as plataformas de áudio. E nós esperamos você no próximo episódio do Pensa Podcast, ainda edição especial de Netec. Um abraço.